Pode ir. Bom dia a todos os alunos do nono ano. Tá, então eu estou aqui nesse momento para gravar mais um vídeo aula para vocês, para poder estar esclarecendo algumas dúvidas que vocês podem estar tendo. E queria dizer que no final dessa videoaula eu vou estar deixando algumas atividades extras para vocês poderem estar fazendo, umas atividades à parte. Aí vocês podem estar enviando lá pro meu zap ou pro meu e-mail que vocês já têm de contato. Então aqui, começando aqui com a parte da semana 2, então nesse momento aqui eu estou comentando a semana 2. A primeira questão aqui, né? Aliás, primeiramente eu queria dizer que é muito importante vocês pegar os pads quando vai fazer a semana, fazer a leitura, acessar a ferramenta que vocês têm, que é o celular, que é uma ferramenta importantíssima, como um centro de pesquisa, né? Que isso vai favorecer vocês um maior conhecimento sobre o assunto que está sendo relacionado. Então, a atividade 1 aqui, vocês têm que ler, pesquisar na internet e ficar interagindo sobre os conhecimentos que estão aqui dentro da atividade 1. Na atividade 2, da página 23, ele pede para responder o que é uma distância. Gente, não tem assim significado eu dizer que uma distância ela é negativa. A distância sempre vai ser um número positivo. Ou ela não existe, ou depois quando ela começa a existir, ela passa a ser um número positivo. Não tem noção eu falar, por exemplo, que daqui de Juiz de Fora ao Rio de Janeiro tem menos 240 quilômetros. Não existe isso. Então a distância a gente sempre vai ver como um número positivo. Matematicamente, o que seria a distância? Eu teria dois pontos. E através desses dois pontos, ou dois corpos, dois objetos, eu ligo uma linha, no caso seria um segmento de reta, e calculo a distância que tem desses dois pontos, entre esses dois pontos. Então isso é o significado de distância, né? Distância é um comprimento do segmento de reta que liga dois pontos. Isso é a atividade 2. Virando aqui na atividade 2 ainda, letra B. Então aqui agora, atividade 2, letra B. Pergunta, entre o número 8 e o número 5, tem quantas unidades? Eu pensei da seguinte forma. Eu posso fazer um segmento aqui, vai ficar mais claro para vocês, de 5 a 8. Porém, aqui nós temos o número 6 e o número 7. Então, quantas unidades que tem entre o segmento de 8 a 5 ou de 5 a 8? Nós vamos ter 1, 2, 3 unidades. Então, a resposta aqui para essa questão, número 2, letra B, resposta 3 unidades. A outra estratégia aqui que a gente poderia pensar em fazer o seguinte, pegar o maior número e subtrair do menor, né? 8 menos 5 dá 3, que a gente pode perceber que realmente são 3 unidades que existem, né, entre o número 8 e o número 5. Na letra C ele pergunta, registre a forma que você pensou para responder o item anterior. A forma que eu pensei para responder esse item anterior foi usando o segmento de reta, colocando conforme eu fiz aqui e contando, ou de uma forma bem mais simples, que é pegar um número maior e subtrair do número menor. Então aqui seria mais fácil, né, a gente pegar sempre o maior e subtrair do menor. No caso, então, 3 unidades. Ponto final. Porém, diante desse raciocínio aqui, olha que interessante que a gente pode observar. A gente tem vários conjuntos numéricos. Entre eles, nós temos o conjunto dos números naturais, que é formado por 0, 2, 3, 4, infinitamente. Depois apareceu outro conjunto, que é o conjunto dos números inteiros, representado por essa letra Z dessa forma. Que aí já temos a inclusão de números negativos. Esse aqui é o conjunto dos números inteiros que eu estou desenhando aqui agora para vocês, ó. Ele é infinito por negativo e infinito por positivo. Esses números nunca param também.
Então aqui, ó, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, infinitamente para lá e infinitamente também para o outro lado. Logo depois, com os estudos, foram surgindo esse conjunto aqui, representado por essa letra Q, que é chamado de conjunto dos números racionais. Quais que são os números que pertencem a esse conjunto dos racionais? São a grande maioria dos números. Todo número natural e todo número inteiro também é um número racional. Isso é importante de observar. Então, o racional ele tem números naturais e tem números inteiros. Além disso, ele vai ter as frações. Então, aqui toda fração, a grande maioria das frações, não são todas, mas a grande maioria das frações sempre vai ser representada também por um número que é chamado de racional. Então, se a minha pergunta aqui, ainda com raciocínio na atividade 2, para vocês fosse a seguinte: analisar essas condições. Se eu perguntasse para vocês assim, ó, imagine o seguinte, que eu perguntasse: quantos números existem entre os números 5 e 7? São os números que estão entre 5 e 7. Aqui temos o 5, 6 e aqui o 7. Esse aqui é minha de reta. Aí a pergunta é agora diferente. Quantos números naturais existem entre 5 e 7? Existe apenas um número natural, que é o número 6. Se eu perguntasse para vocês quantos números inteiros existem entre 5 e 7, também apenas um número inteiro, que é o número 6. Se a minha pergunta fosse agora, quantos números racionais existem entre 5 e 7? A resposta seria infinitos números. Então, entre segmento de 5 a 6, por exemplo, a gente tem infinitos números racionais. Eu vou chegando tão próximo do 6 o quanto eu quero, sem mesmo poder atingi-lo. Por exemplo, 5,8, 5,9, 5,91, 5,92. São infinitos números que a gente tem aqui, se a gente for pensar no conjunto dos números racionais. Então aqui eu queria estar esclarecendo isso que eu achei importante para vocês. Passando agora para a atividade 3, da página 24. Então estou aqui, página 24, comentando da atividade número 3. A tabela abaixo mostra a distância dos planetas ao Sol, em UA. Observe bem a tabela e responda. Então aqui a gente tem que saber interpretar essa tabela. Na primeira linha aqui, está escrito Mercúrio 0,4. O que isso está querendo dizer? Está querendo dizer que a distância de Mercúrio ao Sol é de 0,4 UA. UA é o que nós chamamos de unidade UA é o que nós chamamos de unidade astronômica. Então, toda vez que a gente vê essa sigla aqui, UA, isso significa, no caso, unidade astronômica. Mais além, importante da gente saber, que a gente tem que saber que uma unidade astronômica, ela equivale a 150 milhões de quilômetros. Então a primeira coisa que a gente tem
que retirar nessa tabela de conhecimento é isso. A gente sabe que de Mercúrio, então, até o Sol é 0,4 unidades astronômicas. E sabia que cada uma unidade astronômica equivale a 150 milhões de quilômetros. Aqui na atividade 3, eu vou estar somente respondendo a letra C. Tá? Eu vou fazer somente a letra C aqui para vocês da atividade 3. Então, na letra C, na página 24, atividade 3, a letra C ele está pedindo o seguinte. Se os planetas estão alinhados, ou seja, se esses planetas estão sobre a mesma linha, sobre o mesmo segmento de reta, aí ele pergunta, qual a distância em quilômetros, isso é importante, ele está pedindo a distância em quilômetros, entre Mercúrio e Júpiter. Então aqui, Mercúrio e Júpiter. Ele está querendo saber a distância, então, em quilômetros entre Mercúrio e Júpiter. O que a gente faz? A gente vai lá na tabela e procura esses dados. Ó. Aqui no caso, o Júpiter, 5,2.